O Goiás ganhou do Vasco de 1-0 num jogo sofrido e agora o Verdão está em busca da lei de Senna. Saudações esmeraldinas, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Elder Dias, este é o blog Verde 33 e vamos explicar mais para o final do vídeo o que significa essa lei de Senna. É importante, é um princípio muito importante que o Ayrton aplicava à Fórmula 1 e que nós podemos aplicar também agora a essa corrida em busca da vaga na Série A. Enquanto isso, eu peço a você que curta o vídeo agora, se você já conhece o canal, para não esquecer depois, é importante para nós esse like. E se você está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se gostar, curta no final, se inscreva no canal, indique para os amigos, sejam esmeraldinos ou não, porque aqui a gente tenta ter uma posição mais analítica do futebol e tem, por exemplo, tem coisa para dizer sobre o Vasco hoje, né? Então, vamos começar analisando o jogo de uma forma que os vascaínos também podem se sentir contemplados com esse vídeo, ok? Então, o jogo de ontem, como foi esperado, ia ser um jogo difícil e que teve logo no começo do jogo uma coisa muito rara de acontecer, que é um jogador expulso com 5 minutos de partida. No caso, o volante Bruno Gomes, que já vinha de uma expulsão, estava retornando ao time depois de ter sido expulso contra o Cruzeiro. Com 1 minuto e meio de jogo, ele fez uma falta dura, levou o amarelo. Com menos de 5 minutos, estava expulso com um cartão, 5 minutos e pouco, né? Com outro cartão amarelo. Enfim, prejuízo muito grande para o Vasco. Dá sinais, não só o atleta, de que o time está muito nervoso pelo conjunto da obra que foi o jogo inteiro, né? A diretoria muito nervosa na arquibancada, os jogadores em campo discutindo com qualquer coisa, a jogada, o lance fortuito do Dadá Belmonte no segundo tempo, em que ele dá um chute no vácuo e os jogadores, inclusive o banco do Vasco, reage de uma forma muito agressiva. Depois a confusão no final, depois do apito final do árbitro. Enfim, teve até um jogador expulso, o Juninho também expulso depois de acabar o jogo, um jogador do banco de reservas. O Morato do Vasco também recebeu o cartão amarelo. Enfim, o Vasco está na Série B, tem que se conscientizar disso e precisa recuperar a autoestima para jogar uma Série B. Porque ele não adianta pensar que está na Série A mais, né? Tem que se adaptar ao campeonato que está disputando, não pode ficar nervoso porque ainda não está no G4. O Vasco é um time que tem um cara que faz toda a diferença, que é o Germancano, e que se souber utilizar esse potencial, com certeza vai subir, porque é um jogador que faz muita diferença, auxiliado por Marquinhos Gabriel, por o próprio Morato, um baita goleiro que é o Vanderlei, né? Então, falta mais calma. Falando da parte do Vasco. E o Goiás? Por que o Goiás não goleou o Vasco, já que jogou quase 90 minutos, contando os acréscimos aí, com um jogador a mais? Porque não é assim que é o futebol, né? Quando o Vasco teve um jogador expulso com 5 minutos, um time que já vinha com 3 volantes, disposto aí a conseguir um empate e de repente lutar por uma bola, porque quando você joga com 3 volantes, é jogar para o cano, tentar fazer algum gol e se segurar. Quando é expulso alguém, um desses volantes com 5 minutos de jogo, o que o time faz naturalmente? Ele se retrai, se recompõe e fica muito mais complicado para o adversário tentar penetrar na defesa, infiltrar na defesa do time que está com um a menos. Isso é natural se os times têm uma qualidade compatível, né? Se fosse, por exemplo, um Barcelona contra um Levante ou contra um time de segundo ou terceiro grau na divisão na Espanha lá, um espanhol da vida, sei lá, um Raio Vallecano, seria muito mais fácil em termos de jogadores com a qualidade do Messi e outros. Mas não é o caso. O Goiás é um time que tem um elenco competente para a Série B, mas não é um elenco supra-sumo, não é um elenco que vá fazer toda a diferença a ponto de um adversário ter um jogador a menos e jogar tanto a mais assim do que o adversário. Então,
o que eu gostei no Goiás? É que o Goiás teve paciência durante o jogo. Então, evitou dar chutão, se resguardou também na defesa. O Vasco também não ofereceu muito perigo. E olha só que são as coisas, né? O Pintado, aos 40 minutos do primeiro tempo ainda, tirou o Breno e colocou o Everton Brito, porque viu que não precisava de tanto recurso defensivo e o Everton joga mais à frente. O Everton é um ex-jogador do Juventude, que atuou com o Pintado na campanha de acesso do Juventude no ano passado, e ele ia jogar um pouco mais à frente. Segundo tempo, com 15 minutos, entra o Figueira e entra também o Albano. E sai o Elvis, que eu não gostei na hora que saiu o Elvis, né? Diga-se de passagem. E na entrada também saiu um outro volante, deixa eu olhar aqui rapidamente. Mas o fato é que as substituições deram muito certo. Por quê? Porque o Everton entrou bem, já teve oportunidade ainda no primeiro tempo. E no segundo tempo, assim que o Albano entrou, o Albano, ele próprio também criou um chute perigoso que foi desviado pelo Vanderlei. Então, o Goiás teve capacidade de produzir durante o jogo, algo que, mesmo com os reservas, isso é importante para um campeonato longo como a Série B. Que saiu o Luan Dias também, né? Então, saiu o Luan Dias e o Elvis, e entraram o Figueira e o Albano. Ok. E eu queria que entrasse o Dadá para dar mais velocidade. Mas aí o que aconteceu? O Dadá entrou só faltando 15 minutos para terminar o jogo, ainda no 0-0, no lugar do Aleph Manga. E aí tá uma coisa que eu discordo totalmente do Pintado. Ele é o treinador, é lógico que ele tá lá pago para isso, ele sabe muito mais de futebol do que eu. Mas eu gostaria muito de ver o Aleph Manga centralizado, como no papel do Bruno Mezenga, e o Bruno Mezenga descansar um pouco mais cedo durante alguns jogos, né? Eu queria saber como o Aleph Manga se portaria como um jogador de referência no ataque, porque isso ainda não aconteceu. Eu espero, talvez não tenha nem dado tempo de treinar esse tipo de posicionamento, mas eu espero que isso seja treinado, porque uma hora a gente, primeiro, pode ficar sem o Bruno Mezenga, e segundo, tem que avaliar qual que é a competência do Aleph Manga nessa posição. E então, assim, diante de um Vasco nervoso, tudo acontecendo dessa forma, o gol saiu, olha só, do pé do Figueira, que deu um chutão na trave, e a bola sobrou no pé do Everton Brito, também, que tinha entrado no primeiro tempo. Então foi um gol dos reservas. E aí não tem como não dar aí uma estrelinha para o Pintado, né? A estrela dele brilhou no jogo e o Goiás ganhou por 1-0, um jogo que estava difícil, porque o Vasco se posicionou, como eu disse, defensivamente, ainda mais depois da expulsão do Bruno Gomes, e o Goiás chegou agora a 15 pontos, e aí eu vou falar do que eu prometi no começo do vídeo, que é a lei de Senna. O Ayrton Senna, que foi um dos maiores pilotos de todos os tempos, e tem muita gente que, infelizmente, aqui, que está vendo esse vídeo, que não viu ele pilotar, né? E morreu há 27 anos. Mas ele tinha uma coisa com ele, que ele dizia o seguinte: eu preciso de ter 3 segundos de diferença para o meu adversário atrás, para o piloto que estiver em segundo lugar, supondo que ele estivesse vencendo a corrida. Por quê? Porque se eu errar uma marcha ou alguma coisa assim, se eu der uma escapadinha de pista de leve, eu tenho essa vantagem, essa gordura para segurar e me recuperar. Então o Goiás precisa buscar agora essa gordura. O que eu chamo dessa gordura? Seriam 4 pontos de diferença para o time que tivesse em quinto lugar na tabela. Quer dizer, o Goiás precisa estar 4 pontos, quer dizer, uma vitória e um empate do time que ameaçar a posição dele no G4. Nesse momento, olha aqui, o Goiás tem 15 pontos e 8 jogos, e tem time, por exemplo, o Brusque, que tem 7 jogos e está com 13, tem o Botafogo, que tem 7 jogos e está com 11, e tem o CRB não, mas o Avaí, que está com 7 jogos e está com 10. Esses times, se o Goiás, se tivessem números iguais de jogos e o Goiás perdesse, eles ainda poderiam passar o Goiás ou ficar a um ponto do Goiás, todos eles. Então, essa distância de ter
uma derrota imprevista, uma zebra que acontecer contra o Goiás, contra um time tecnicamente inferior, se mesmo com essa derrota você ainda ficar um ponto à frente dos seus adversários no G4, isso dá uma margem de sustentação para evitar uma queda também na concentração do time, um abalo na confiança. Então isso acontece no futebol de ponto corrido, ainda mais dessa envergadura, dessa extensão que é a Série B com 38 jogos. Então fica aqui também meus parabéns pelos 100 jogos do Tadeu, um baita goleiro, um grande profissional, e ontem saiu sem ser vazado, fez uma boa defesa ali no chute de fora da área, mas não foi muito acionado no jogo, mas assim, o Tadeu dá muita tranquilidade para o Goiás, então fica aqui o registro, e pensem nisso, o Goiás precisa criar essa gordurinha de 4 pontos ali, que corresponde aos 3 segundos do Ayrton Senna, para errar em alguma coisa e conseguir se equilibrar. Parabéns aqui, mais um destaque para a diretoria do Goiás pelo tipo de premiação que está dando, que é uma premiação mensal, né, pela permanência no G4. Então, se o time terminar no G4 naquele mês, como o Goiás terminou agora, os jogadores têm um adicional aí de premiação extra. Isso é uma atitude inteligente e que com certeza foi negociada com o grupo e parece que foi muito bem aceita. Então, parabéns, é um ponto positivo a mais aí para a diretoria. Próximo jogo contra o Vitória, 9h30 da noite do sábado em Salvador. Vitória vai mal e nós vamos falar disso no próximo vídeo, ok? Um abraço verde a todos e estamos aí felizes com mais uma vitória do Goiás.